promover ações conjuntas que visam o interesse coletivo e benefícios públicos. É uma associação pública com personalidade jurídica de direito público e de natureza autárquica ou uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Agora você pode ir. Certo. Então, os municípios eles não têm condições, principalmente municípios pequenos, não têm condições técnicas e financeiras para dispor de um serviço de saúde que atenda que atenda as necessidades da população. Então, os municípios passam por dificuldade, falta de estrutura, falta de recursos humanos, falta de materiais e tem dificuldade também para o acesso de novas tecnologias médicas. A área de saúde é uma área que ela é cara, é complexa. Então, o município pequeno que não tem condição de arcar com todas essas despesas, ele poderia fazer parcerias com municípios próximos e aí, por exemplo, atendimentos médicos de alta complexidade que por exemplo, uma não teria condição financeira para arcar sozinho com seus moradores, poderia fazer parceria com o Ilhéus e dessa parceria as pessoas que necessitadas que iriam para Ilhéus seriam atendidas em Ilhéus e ter uma participação no orçamento dos custos desse atendimento. Então, o consórcio ele pode ser criado para um fim específico, mas pode ser criado para diversos fins também. Ele pode ser criado para destinação de resíduos hospitalares, pode ser criado para aquisição de materiais, pode ser criado para aquisição de medicamentos, equipamentos, ou até para os recursos humanos, para a parte do pessoal que atenda alguns municípios. A criação do consórcio, ela tem algumas vantagens. Ela pode melhorar o acesso a serviços de saúde com maior complexidade, ele pode reduzir os custos operacionais, ele pode obter um ganho de escala com a compra de medicamentos e materiais de consumo, por exemplo. Quando você compra uma quantidade maior de determinada coisa, você consegue um preço unitário menor. Então, se eu só vai comprar alguns produtos, vai conseguir um preço. Mas se isso juntar, e eu, na Canavieira, para outras cidades, vão conseguir comprar produtos com um preço mais acessível. Outra vantagem também é que o consórcio, a licitação para a contratação de um consórcio, ela é dispensada para os entes que fazem parte do consórcio. Então, eu falei mais cedo da destinação do lixo hospitalar, por exemplo. Se houver um consórcio, o consórcio tenha competência técnica para fazer esse tipo de trabalho, os municípios que fazem parte do consórcio não precisarão fazer todo um processo licitatório para contratar uma empresa específica para fazer isso. A licitação é dispensada para que contrate um consórcio para fazer esse tipo de coisa. E o consórcio ele não vai ter fins lucrativos. Então, você poderia ou fazer uma licitação e contratar uma empresa que tem fins lucrativos para fazer esse tipo de serviço, iria demorar também no processo licitatório, ou a licitação é dispensada, contrata-se um consórcio e o consórcio faz gastando apenas o que for necessário com a mão de obra e os materiais da região de Ilhéus e circunvizinhas para fazer uma
E aí, ao final da implantação, a gente vai verificar a correspondência entre a concepção formal do consórcio, as etapas dos prazos para a implementação dele e o comportamento real. A gente vai ver se aquilo que a gente planejou vai estar de acordo com aquilo que realmente está acontecendo. Depois tem a análise sistemática de situações que evidenciam a significância e as limitações do consórcio para alcançar seus objetivos. A gente vai verificar se o consórcio está realmente funcionando como a gente queria que ele funcionasse, isso após a implementação. E depois aqui, quantificação dos benefícios e a sua relação com as despesas geradas pela gestão do consórcio. Encontrar então a sua eficiência econômica. A gente vai verificar que o consórcio ele tem um certo gasto, que ele tem alguns benefícios que a gente falou aqui. Então a gente vai verificar ao final se o benefício que a gente está conseguindo ver, que a gente está conseguindo economizar com o consórcio, é maior do que aquilo que a gente está gastando para a gestão dele. Eu quero dizer, quando a gente se reúne, os professores, para falar, eu sempre defendo muito isso, né? E aí, logo no início, eu entendo, será que vai ter como o pessoal? Porque o pessoal sempre fala assim, que não é um trabalho que busque aspectos sociológicos, que busque aspectos históricos, o real que vocês disseram, que a gente entende perfeitamente, que é o Estado brasileiro, né? Que é o aspecto da teoria geral do Estado, sociológico, que ele apresentou na comunidade indígena. Não precisa falar isso, mas precisa abordar, porque essa questão está vendo que isso está sendo trabalhado. Tá? Não é que os autores não foram. Eu vou dizer a mesma coisa que você disse de manhã. Às vezes, quando o trabalho é grande, a gente tem que ter um foco menor. Né? Porque se a gente não tiver foco, aí fica assim aquele trabalho enorme que a gente, quem está ouvindo e julgando, não está entendendo muito bem. Né? Então, um foco nisso aí, tá bom? Eu gostei de todos, mas eu fiquei mais aliviada com essas últimas apresentações, porque eu vi que o INDER foi trabalhado também, tá? Só quero dizer isso, mas os outros não tão ruins, não vão dizer a turma está dizendo que o outro tão ruim. Não, tão ruim, mas é bom ver esse aspecto, tá certo? Porque é sempre falado nas reuniões, porque às vezes eu defendo isso, é porque eu acho que bom, eu gosto do INDER, sabe? Eu defendo muito, e eu fico triste quando sai daquela